Fala galera do G-Fight, Diego Riba diretamente de Las Vegas, uma conexão com o Brasil. Porto Alegre, é isso? Tá em Porto Alegre, o Lockdown? Porto Alegre, Loma do Pinheiro. Boa, Porto mas Baguri. Primeira pergunta, vamos lá, tem alguns assuntos, mas bem rapidamente. Relembrar o fato da sua última luta com o Said no Magomedov. Um detalhe que me chamou a atenção é relembrando a nossa entrevista antes da luta, você me deixa bem claro, você usa essa frase. Eu sei que se for por pontos eu vou perder, eu tenho que nocautear. E no fim das contas, você venceu por pontos, né? Uhum. Cara, isso aí até me surpreendeu. Eu sabia que eu ia vencer, sabe? Mas foi uma surpresa, justamente pelo fato da luta ser por pontos na casa dele, teoricamente, né? Então, eu tinha em mente que eu precisava nocautear ou finalizar antes do último gongo. E, cara, eu fiz o meu melhor ali, realmente, eu fiz o meu melhor, mas eu tava numa. Eu fiz o meu melhor na minha pior fase. Eu tava com uma lesão muito forte e não foi na semana da luta ali, já fazia tempo já que eu tinha essa lesão. Eu tinha uma luta dia 26 de... Pô, agora vamos esclarecer aqui, ó. Nossa última entrevista, eu falei pra ti que tava com essa lesão, né? Falei que tinha uns Depois, probleminha só. falou em off, né? Depois da entrevista. É, falei em off e porque eu não podia falar pra ninguém, porque eu tinha medo do UFC cancelar essa luta, mas a dor era intensa de verdade, cara. Que eu não... que chegou 10 dias antes da luta, a lesão agravou mais ainda. Eu não conseguia nem me levantar da cama. Eu fiquei acho que uns 3 dias de cama mesmo, onde o pessoal que tava comigo ali tinha que me dar comida na cama. E aí nós começamos a usar, a fazer uns tratamentos para melhorar. Tomei algumas medicações que o UFC libera, né? Mas essas medicações elas dão sono, dão moleza. Primeiro ponto, o UFC sabia então da lesão, já que eles liberaram os medicamentos, né? Sabia da lesão. E aí, Inclusive, a gente até teve trabalho de alguns dias com o fisioterapeuta do UFC. tá. E ele mesmo Moço, falou que, cara, não tem o que fazer, a gente vai fazer o que a gente pode fazer aqui, dar o nosso melhor, mas não tem como melhorar até lá. A tua lesão realmente ela é pouco mais, ela é um pouco séria assim, mas conforme tu vai entrando na luta, a adrenalina vai fazendo com que essa dor com que essa dor sumisse. E foi o que aconteceu. A dor era muito forte, uma adrenalina, a vontade de vencer era maior, sabe? Eu tenho fome por vencer, eu, eu não aceito derrotas, eu quero vencer o tempo todo. Então, essa minha vontade de vencer, ela fez com que essa dor sumisse um pouco, mas não sumiu 100%. E perdi o primeiro round, eu vi que eu perdão. perdi, até comentei com o Sombra ali no break do primeiro pro segundo, vi que perdi a luta. E eu sabia que eu precisava nocautear. Eu fui buscando nocaute o tempo todo, nocaute não veio, mas venci os dois últimos rounds. E mesmo eu sabendo que eu venci os dois últimos rounds, ali quando o juiz vai dar o resultado, eu pensei, não vai dar, porque tá na casa dos caras, né? Mas alguma coisa me dizia lá dentro, assim, meu, vai dar, porque eu fiz um bom trabalho, sabe? Eu dominei ele os dois rounds, eu brinquei com o russo, eu brinquei. Se eu tivesse 100%, eu acabaria gastando no primeiro round, porque imagina só, eu com as condições que eu tava, eu consegui dominar o russo sempre que eu pude, e eu pude a maior parte do tempo. Imagina se eu tivesse 100%, não ia ter nem graça pro russo. Mas não foi uma luta difícil de marcar, né? Você perdeu o primeiro, claramente, venceu os dois outros, o segundo e o terceiro, de forma clara. Foi fácil de marcar, na verdade. Eu assistindo a luta, só se fosse algo meio. Como foi a luta do Carlos Leal, por exemplo, também. Ali, Ah, não, não. só esse tipo Aham. de pontuação. Mas, ô Vinícius, eu queria te perguntar o seguinte: você pode me esclarecer qual foi a lesão e quando ela aconteceu, pelo menos a primeira vez? Essa lesão, eu tô com ela faz um tempo, faz muitos meses, cara. Eu vou jogar meio que por cima, assim, porque eu não lembro a data exata, mas acho que foi em agosto, por aí, em agosto. Ela veio, ou até antes de agosto, só que ela veio do meu lado direito. Joelho. Aí, oi? Joelho? Não, Costela? aqui, costela, só que Tá. do meu lado direito. E a dor veio muito forte, aí parei os treinamentos, fiz os exames, fiz o tratamento certo, e aí a dor desapareceu. Depois a dor, essa lesão voltou bem no centro aqui, ó, no centro. Só que essa lesão foi um período mais curto. Demorou ali, sei lá, um mês para curar. Aí curou.
E aí, inclusive, na luta que era para acontecer em outubro, eu tava com a lesão do lado direito, muito semelhante a essa, muito forte. E aí a gente aceitou a luta igual, assinou o contrato, só que eu fiquei muito tempo sem poder treinar por causa da lesão. Eu não conseguia levantar da cama, não conseguia fazer nada. Então, infelizmente, tivemos que cancelar. Infelizmente ou felizmente, não sei. Talvez a melhor opção que tinha era cancelar, que não ia ter como seguir em frente, né? Cancelamos a luta. Surgiu essa luta agora e as minhas duas lesões tinham sumido quando surgiu a luta. Só que eu tinha um desconforto muito grande do lado esquerdo, que até então não era uma lesão. Você não sabia o que que era, não tinha feito exame nada. Achamos que era desconforto muscular ali, nódulo, contratura, coisas normais de atleta. E aí que surgiu a luta, assinamos o contrato, tudo normal, e a intensidade do treino aumentou. Quando aumentou a intensidade do treino, a dor veio junto na hora, sabe? Aí, logo no começo, tive que parar de novo, fazer o mesmo trabalho. Paramos de novo, fiquei uns dias sem treinar, com luta marcada. A luta já estava marcada, já contrato assinado. Ficamos uns dias sem treinar, porque eu não conseguia dar sequência nos treinos. E aí, conforme o tempo foi passando, a dor foi diminuindo, eu pedi uma liberação do UFC para tomar o remédio, porque a gente não sabia qual remédio tomar, né? Nos liberaram um remédio X, comecei a tomar esse remédio que mascarou a lesão estava aqui, mas mascarou a lesão, né? A dor. Então, começamos passo a passo os treinos novamente. Nós estávamos com dificuldade de fazer jogo de grade, jogo de chão, porque é o jogo que mais me machucava, era muita torção de corpo, muita força. Agora, um boxe à distância, um chute à distância, tinha um pouco de desconforto, mas não tanto que nem a luta agarrada. Então, a gente foi assim. Então, aí do nada a dor sumiu. A lesão, tipo assim, ó, passou do nada. Aí comecei a fazer um camp intenso, que não foi muito tempo, foi pouco tempo que a gente teve para ficar um camp intenso. Aí viajamos para a Arábia lá, 10 dias antes da luta, agravou. Então, jogando por cima assim, cara, eu tô acho que uns 6, 7 meses com essa lesão. Mas o que é essa lesão? Você fraturou a costela, luxação, Cara, o que acontece? eu fiz uma tomografia, uma ressonância, ontem, se eu não me engano, e o resultado saiu já. As minhas costelas, para começar, a minha costela tá cavalada, né? Ela tá desnivelada. E aí, por trás das costelas, tem uma cartilagem, que no meio das cartilagens tem uma inflamação, porque as costelas estão assim, né? E aí, sempre que eu me movo, a minha costela faz esse movimento aqui, e aí a cartilagem inflamada faz ter essa dor intensa. E é uma dor intensa, cara. Mas o que que faz para curar? É ficar parado e não fazer nada, porque vai curar sozinho, não tem o que fazer. A mão não chega lá, claro. Aí também, embaixo disso tudo, tem nódulo e contratura, né? Que é fácil de tirar. Se a mão chegasse lá, mas a mão não chega porque é por trás da costela. Então o trabalho é ficar parado e seguir tomando as medicações. Anti-inflamatórios para reduzir, e aí isso É dá o o que a gente quê? tá fazendo. Dá uns 2 mesinhos aí de estaleiro? Cara, me deram 45 dias. Só Hum. que eu já tô fazendo alguns tipos de. Eu não consigo ficar um dia parado, sabe? Mas qual que é a ideia do médico? A ideia do médico é ficar 45 dias ou até curar. Mas a minha ideia é já treinar já. Não faz muito sentido, né? Se você colocou a sua invencibilidade no UFC em jogo nessa luta por conta da lesão, será que o ideal não seria ficar os tal dos 45, talvez um pouquinho mais parado? Cara, eu acho que se eu parar, eu enlouqueço, mano. Realmente, aham. Eu tenho que estar, eu preciso estar nessa adrenalina, eu preciso estar com essa hostilidade, essa pressão o tempo todo, nem que seja bater um saco de pancada, eu preciso estar nessa adrenalina o tempo todo, eu preciso estar nesse clima hostil. Eu não consigo ficar longe disso. Pior que eu já tentei ficar afastado já, mas não deu certo, porque a luta, ela me salvou de muitas coisas ruins passadas que eu tinha. Então, sempre que eu me afasto da luta, é como se o meu passado sombrio viesse me atormentar novamente e eu fico um pouco frágil. Então, tudo me faz fugir para esse lado sombrio. E o que me salva disso é academia. Então, eu preciso estar na academia o tempo todo. E o quanto você acha que você consegue tirar o pé do acelerador para curar essa lesão, para não atrapalhar o resto da sua carreira? Cara, eu já tirei já, tipo, eu fazia 5, 6 treinos por dia. E alta intensidade, todos. Agora eu faço dois, bem leve, sabe? Uhum. Então, para quem fazia 6 treinos, tá fazendo dois, tá ótimo. Claro que o ideal seria zerar por completo, né? Mas para minha saúde mental, eu preciso estar dentro da academia.
Certo, eu abri o seu Tapology rapidamente aqui. Você estreou no UFC em março do ano passado e agora fevereiro. Em 11 meses você fez 3 lutas, venceu as 3, ganhou 3 prêmios bônus, porque foram 2 prêmios bônus na primeira luta. Já tá na hora de renovar. Imagino que com esse currículo você vai conseguir renovar legal, vai dar um aumento aí no salário, enfim. Mas ao mesmo tempo, quanto maior a sua visibilidade, maior são os riscos, né? A partir de agora, vencendo o Que Said lá risco? na Rússia. Não, vencendo o Said lá na Rússia, você vai enfrentar agora cada vez atletas mais ranqueados ou mais perigosos, digamos assim. Daí, Cara, por isso que esses eu caras disse. não, esses caras não me assustam nem um pouco, nem o nome me assusta, nem um cartel me assusta, nem uma nacionalidade me assusta, nada me assusta. Eu tô pronto pra guerra. Eu nasci no meio do tiroteio, cara, nem uma cara de mal me assusta, nada me assusta. Então pode vir qualquer um, é tudo que eu quero. Uma das minhas metas da luta era derrubar um russo. E eu já comentei contigo já isso já. Uhum. E eu consegui essa meta. Cara, e olha a aprovação que eu passei. Eu lutei contra o Bernardo Sopai, eu tava dopado de remédio, porque eu tomei 3 ou 4 remédios para dormir na madrugada e a luta foi de manhã. Então eu não tive tempo de curar esse remédio, mas foi por negligência minha, eu que errei. Então eu lutei dopado contra o Bernardo Sopai e ganhei de uma forma avassaladora. Lutei contra o Rick Simon, quase quebrei a perna, fui lá, voltei e parecia que eu tava 100%. Lutei agora contra o Said Nurmagomedov com a costela fodida, dopado de remédio, e contra o russo e dominei ele. Então, cara, que provação maior que essa? Pode me dar o campeão de uma vez, eu tô pronto. Certo, eu não disse que você tem medo de ninguém. Vou repetir a minha frase. Quanto maior seus feitos, maior o risco de enfrentar atletas que podem trazer risco no octógono, né? Enfrentar os grandes nomes da divisão. E aí, abrindo o ranking aqui, óbvio, né? Você tem um passado recente aí de algumas troca de farpas com o Mar, mas tirando ele, tem algum outro nome da categoria do ranking mesmo, ranqueado, com quem você gostaria de cruzar caminho ainda esse ano? A minha meta é sempre lutar pelo cara que tá no topo, né? Eu queria o Mar pela rixa que a gente teve e também porque ele tava no topo lá, tava brigando, era um cara que era invencível, ninguém derrotava ele, agora já foi derrotado já não me excita mais essa luta já. É lógico que eu queria muito lutar com o Merab, mas só pelo fato dele estar no topo. Só por isso, só. Não tem ninguém que eu tenha em mente no ranking assim, talvez, sei lá, o aquele seco lá que o Mar lutou e ganhou roubado. O Mar ganhou roubado dele, foi o Sanhagen. Talvez o Corey Sanhagen seja uma luta boa pra mim. Ia derrotar ele fácil também. Mas, cara, não tem nem. Se não for o Mar Nurmagomedov, eu quero o cara que tá no topo do cinturão, ou pode vir qualquer um que o UFC me dá. E eu tomara que o UFC me dê um cara bom mesmo pra me provar mais uma vez que eu consigo. Pode me dar o melhor, que eu tô pronto. Pode me dar o melhor na casa dele, com a torcida dele. Só vai eu e meu time que nós vamos lá ganhar deles igual. Você mencionou o Corey Sandhagen e o Marlon Magomedov, que são, respectivamente, o número 4 e o número 3 do ranking. Ou seja, já tá. A gente já mencionou isso em outras entrevistas, né? Você já chegou, embora tenha menos de 30 anos, você já chega no UFC com mais de 20 lutas, né? Muitas lutas internacionais, chegou a lutar também pelo Oriente Médio. Isso te deu uma bagagem, e essa bagagem é que te dá tanta confiança, assim, né? Cara, eu fui muito testado. Essa confiança vem de berço, meu. Ninguém entende. Eu precisei ser forte para me defender das pessoas. Eu precisei ter esse nível de autoconfiança. Tudo isso que eu faço hoje é natural. Foi um mecanismo de defesa que eu criei para mim mesmo. Então isso é o natural. Por isso que eu falo, nada me assusta, nenhuma cara de mal me assusta, cartel, nada me assusta. Eu tô pronto para qualquer um da categoria. E eu não tô falando isso da boca para fora para ganhar hype ou não. Mano, eu fui muito testado. Eu já lutei na chuva, eu lutei com caras duros na cara. Eu nunca fui favorito. Eu nunca lutei aqui. Eu só tive uma luta que eu lutei em casa. O resto foi tudo fora, com a torcida me vaiando, hostilidade o tempo todo. E sempre foi eu e o meu coach de cabeça erguida. Independente de onde nós estamos, eu me sentia como rei. Eu estufava meu peito, erguia minha cabeça e caminhava como rei, como se estivesse passando num tapete vermelho. Mas eu tava no lugar dos caras. E fui lá e derrubei os caras na casa deles. Então, mano, pode vir qualquer um. Eu não quero hype, o hype vai vir igual. Eu só quero fazer o meu trabalho, que é só o que eu sei fazer da vida.
Certo, você mencionou que você foi criado no tiroteio, que a luta te tirou de uma situação ruim, que você precisou lutar para se defender, precisou ficar forte para se defender. Você consegue me explicar exatamente o que você quer dizer com isso? Assim, quando foi? Qual foi o momento que você precisou lutar e por quê? Cara, era um cara muito brigão no colégio, na rua. Eu nunca tive um emprego porque eu não aceitava ordens, um emprego de verdade, assim, porque eu não aceitava ordens. Eu queria brigar com todo mundo. Eu tive um passado ruim, onde eu tive que aprender a ser homem cedo. Eu fui pra rua porque eu saí de casa, foi uma escolha que eu tive, sair de casa e ir pra rua, porque eu queria ter as coisas que as pessoas tinham, as coisas que a TV rotulava e te colocava que tu tinha que ter. Então eu queria tudo aquilo que eu não tinha. E aí a maneira mais fácil no mundo que eu vivia era ir pro caminho errado. Então eu fui para esse caminho errado, aonde não estava dando muito certo, mas era a opção que eu tinha de ter as coisas. Eu quantas vezes dormi com medo de não acordar, quantas vezes saí para rua com medo de não voltar para casa, quantas vezes eu tive medo de aparecer e não aparecer novamente, sabe? Então, quando eu comecei a luta foi um refúgio que eu tive, primeiro, para a raiva interna que eu tinha. É como se eu tenho ainda um monstro dentro de mim que precisa se alimentar de alguma coisa. E a coisa que me alimentava, que alimentava esse monstro, era fazer coisa errada, machucar as pessoas, bater as pessoas, brigar o tempo todo. Então, a luta é onde eu descarregava toda essa minha raiva, toda essa minha ira que eu tenho. E ela vive dentro de mim ainda. Ela vive. Então, eu não posso dar espaço para essa luz infernal que eu tenho acender novamente. Então, resumindo assim, eu não gosto de falar muito desse passado, porque eu já enterrei, sabe? Às vezes isso me atormenta, e aí eu tenho que buscar psicólogo, tenho que voltar tudo de novo, isso aí, sabe? Coisas que pá, já esqueci. Mas foi um passado ruim. Eu acho que todo mundo tem uma história triste, eu não quero falar de história triste para comover as pessoas, para as pessoas assistir pena de mim, sabe? Eu só quero que as pessoas entendam. Eu vim de baixo e tô chegando no topo. Pronto, trabalho duro recompensa e os sonhos se tornam realidade. E a academia me salvou de tudo isso que foi um passado ruim. A academia te salva em qual era a sua idade? Qual foi a sua primeira academia? Já foi com o Rafael Sombra? Não, eu tinha acho que 16 anos quando eu pisei na academia pela primeira vez. Inclusive, quando eu pisei na academia, eu tava jogando futebol num clube que eu gostava de jogar bola, era meu primeiro sonho, né? E aí eu tinha um suposto empresário que disse que ia me bancar, me ajudar. E ele me dava algumas passagens no começo, mas tipo, era uma passagem de ida, aí eu voltava a pé, sabe? Depois eu fiquei sabendo que o time dava um dinheiro, um patrocínio pro atleta que se destacava. E eu era um atleta que se destacava muito. Eu era bom, não é que eu tô falando isso. Eu ganhava um valor porque eu era um cara bom. Só que ia pro empresário antes de chegar em mim. E esse empresário não me dava nada. Aí tinha uma viagem, que nós ia viajar para São Paulo para disputar um torneio lá. E aí ele falou que ia chegar no dia para me dar para pagar tudo e me dar o uniforme, tudo completo. E a galera, a molecada, tudo entrando no ônibus e eu esperando ali o cara, o tal empresário chegar e não chegava. Aí o motorista, o cara que tava cuidando de nós lá, pegou e falou: Ô, Vinícius, ah, a gente tem que fechar o ônibus, a gente vai ter que ir. O seu empresário vai vir mesmo? E eu, não vão, vai vir. Na época não tinha celular, não tinha nem internet, nem essa rede social de hoje, né? E acabou que não veio, fecharam o ônibus e foram embora e eu fiquei. Aí nesse mesmo dia eu tô indo embora a pé, não tinha dinheiro pra passagem, arrumei uma briga no caminho. E adivinha, apanhei. Eu dei no cara, só que eu tava num lugar onde não era o meu lugar. Aí eu dei num cara, daqui a pouco veio um monte assim, ó. Aí Te, apanhei, né? te juntaram? Bah, me juntaram, apanhei. Mas resumindo, a minha infância foi assim, sabe? Eu sempre andei sozinho, então eu brigava com um, apanhava de três, quatro. Sempre foi assim. Então é por isso que eu aprendi a ser forte, aprendi a ter confiança, aprendi a falar. Tipo, uma das minhas primeiras defesas que eu tive foi falar, me impor para as pessoas assim. E aí não deu certo, eu comecei a usar os meus punhos. E aí hoje deu certo, né? E aí nesse mesmo dia que eu briguei, eu bati, depois apanhei, tô indo embora, escuto uns gritos num prédio. Aí fui lá ver o que que era. Era luta. Na época, Academia Clube da Luta. Cheguei na academia, conversei com o mestre, ele pegou e me perguntou assim, ó, O qual é o teu Sombra? objetivo? Não, era o Fernando Vasconcelos, do Clube da Tá, Luta. tá. Meu, é um cara que eu sou grato a ele até hoje, sabe? Ele foi o primeiro contato com a luta que eu tive. Hoje a gente não se fala mais. Não sei o motivo também, acho que depois que eu saí da academia,
ele ficou meio chateado. Na verdade, eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso, sabe? Mas a gente meio que deduz a cena. Eu deduzi que ele ficou chateado pelo fato de eu ter saído, que eu era um cara da academia que estava crescendo na academia, só que eu senti que eu precisava ir para outro lugar. E aí fui, enfim. Aí na academia ele me perguntou qual é o meu objetivo e eu falei: meu objetivo é brigar. Eu acabei de apanhar ali, eu quero treinar para dar nos outros na rua, cansei de apanhar. Cara, ele deixou a aula dele seguindo e ficou acho que uns 40 minutos me dando um sermão, mas um sermão assim que, pô, de chorar, sabe? Quando acabou o sermão, assim, eu nem apertei a mão dele, virei as costas e saí embora. Bah, foi embora, tipo assim, ó, o que que esse cara tá falando? O que ele pensa que é? Nunca me viu na vida, me deu um sermão que nem meu pai me dá, sabe? Aí fui embora, só que eu fiquei pensando, pô, eu preciso treinar, né? Preciso lutar, porque eu não quero mais apanhar. Aí nesse mesmo dia tinha uma construção perto da minha casa e eu me ofereci para trabalhar. E aí os rapazes falaram que não tinha serviço, não tinha. Aí eu briguei, forcei. Bom, me mandaram capinar o pátio. Meu, pensa no mato para capinar de enxada. Eu demorei, sei lá, uma meia tarde, uma tarde inteira, porque comecei de tarde, acabei de noite, né, pra capinar o pátio. Aí capinei o pátio, cheguei pra pegar o dinheiro, o cara me deu 50 pila só. E eu, tipo, pô, custou 50 pila, meu. Aí o cara, meu, mas a gente não precisava, tu fez porque tu quis, meu. Estamos dando 50 pila pra te ajudar ainda. E eu, tá, peguei os 50 pila e fui embora. Só que nessa época eu usava coisas erradas, né? Não vou dizer o nome que eu usava, coisas erradas. E eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou torrar com coisas erradas ou vou tentar pagar academia? Porque eu nem sabia quanto é que era academia. Aí fiquei pensando e acabou que eu dormi. E sem gastar o dinheiro. Olha que loucura, porque se eu não tivesse conhecido a academia ali, esse dinheiro ia acabar em minutos, tá ligado? E daí, acordei de manhã cedo. Acordei, botei a melhor roupa que eu tinha e fui pra academia. Cheguei lá e o mestre Fernando, ué, tu aqui? E eu, mestre, quanto é que é? Não, é, sei lá, era uma gíria da antiga, nem tinha mestre na época pra mim, né? Aí, pô, quanto é que é a mensalidade? É 50 pila. Eu, bah, bem certinho, brilhou assim, ó, 50 pila. Pum. Aí, que hora que eu treino? Ah, já vai começar já. Tá, tô pronto. Tá, se arruma lá. Tá, tô pronto, não tenho que me arrumar. Fui de chinelo, não tinha roupa, não tinha nada. Fui lá, me emprestou uma luva e treinei. Treinei, ele gostou de mim, porque eu sempre fui um cara que chegava cedo e saía tarde. Eu dava o meu melhor o tempo todo. Eu era um cara amador, não sabia dar um soco, mas acabava o treino, eu ficava ali batendo saco de pancada e assistindo o treino seguinte, que na época era taekwondo. Aí eu assistia os caras chutar e ficava olhando, bah, eu queria ficar pensando, bah, eu quero fazer igual, eu quero fazer igual. E aí, cara, quando acabou o meu primeiro mês de mensalidade, eu não tive dinheiro pro segundo mês. Aí ele me ajudou, me deu a mensalidade, claro, me deu não, tive que trabalhar, limpar a academia, né? Limpava a academia o tempo todo, mas era um trabalho que eu tinha para poder treinar. Dali em diante, a luta começou a ser um sonho para mim, porque daí eu comecei a perceber que lutadores tinham muita fama, tinham muito dinheiro, tinham boas casas, bons carros, motos, tinha uma família bonita e elegante, se vestiam bem. Então, pô, eu quero ser isso aqui também, né? Eu quero ter essa qualidade de vida, eu quero ter esse dinheiro suficiente aí. E aí comecei a seguir na carreira. Depois de um tempo, migrei para Sombratim, porque eu vi que eu precisava buscar voos maiores. A equipe Sombratim do mestre Rafael Soma já tinha caras lutando na Rússia já, viajando para fora, pelo mundo afora. E eu, bah, eu quero ser que nem esse cara aí. E aí fui para Sombratim, onde eu tô até hoje lá. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, cara. Eu não sei se eu tivesse no Clube da Luta ainda. Eu acredito que eu não estaria onde eu tô hoje, porque eu nem sei se existe academia ainda com esse nome, né? Eu sei que o mestre Fernando ainda dá algumas aulas, é personal, não se fala mais, mas eu tô sempre acompanhando a distância, assim. Mas eu acho que eu não estaria no nível que eu tô, não. Então a melhor escolha que eu fiz depois que eu ingressei na luta foi começar primeiro, né? Mas depois foi ter ido pra Sombratino, do mestre Rafael Sombra, que é onde eu tô até hoje, e vou ficar pra sempre, né? E o resto é história, meu amigo. 22 vitórias e 3 derrotas no MMA. Invicto no UFC até o momento com 3 Duas e meia, vitórias. duas e meia, duas derrotas e meia. Beleza, beleza. Entra no Tapology dele lá que vocês vão entender, pessoal. Vinícius Lockdog vai fazer 30 anos esse ano, uma das grandes promessas do MMA nacional para os próximos anos. Lockdog, muito obrigado pelo papo, pela atenção. Vou te deixar sozinho na tela, como de costume. Responda à pergunta:
O que que os fãs podem esperar de você em 2025? Quantas lutas, contra quem, aonde você quer chegar até o final de dezembro desse ano? Então, todos os meus fãs podem esperar um espetáculo do Lock Dog. Sempre que o Lock Dog pisa dentro daquele cage, é guerra o tempo todo. Eu ando pra frente, eu quero caçar meu adversário, eu vou vencer. E eu vou empolgar para deixar vocês empolgados com a minha luta, com o meu estilo de vencer, meu estilo de lutar. Eu sou um cara que fala bastante, eu provoco bastante, eu converso com meus fãs, estou sempre interagindo com vocês. E 2025, quero muito estar lutando pelo cinturão. Acredito eu que vai ser possível. Tô trabalhando duro para 2025, tá lutando pelo cinturão. Se não ser em 2025, mais tardar no começo de 2026 aí. Ó, e a mensagem do dia é: o trabalho duro recompensa e os sonhos se tornam realidade. Não tem frase motivacional, não. A melhor motivação tá tu de frente pro espelho, porque ninguém tá ligando para ti. As pessoas não estão ligando para ti, então é tu versus tu na frente do espelho o tempo todo. Se tu acreditar nisso, se tu fazer por ti, acordar de manhã cedo, vestir a melhor roupa, lavar o seu rosto e ir pra guerra para vencer, vai dormir como vitorioso e acordar como campeão, pode ter certeza. Tamo junto, hein?